Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Vamos colocar em dia a abordagem de Marcos, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós já abordamos um pouco do trecho do capítulo 3, versículo 20 ao versículo 30, quando Jesus é acusado de ter Beelzebu e pelo príncipe dos demônios expulsar os demônios. A acusação essa feita pelos escribas. E no versículo de número 21, que é uma observação que eu devo voltar a fazer desse capítulo, quando diz que os parentes ouviram que Jesus estava em uma casa e afluiu ali a multidão, de maneira que nem sequer podiam comer pão. Logo, o versículo 21 diz que os parentes, quando ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Eu devo voltar a pontuar esse versículo para trazer algum esclarecimento maior aos irmãos sobre essa parentela aqui que trata o versículo 21 desse capítulo 3. O que a gente só pode, por enquanto, adiantar é que até mesmo a família de Jesus achava que ele estava louco. E há um destaque feito por Marcos disso, ao começar essa passagem, nos versículos exatamente 20 ao versículo de número 35. Com a acusação de insanidade, fazem essa acusação de Jesus, né? E termina dizendo quem realmente era a família de Jesus, Marcos. Ele termina dizendo quem era a família de Jesus. Insere uma discussão na qual os judeus acusavam Cristo de estar possuído por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ele também faz uma declaração sobre o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nós vamos pontuar nesta abordagem de hoje. Mas, voltando aqui a essa acusação de que Jesus, ele tinha Beelzebu, quem faz esta acusação é os escribas. Beelzebu, que no original grego traz Belzebu, com L no final, que é uma variação do nome que significa Senhor das Moscas. A divindade cananeia que a gente encontra em 2 Reis, porque é livro, né? Aprendemos isso também com o nosso querido irmão Josias. 2 Reis, capítulo de número 1,
versículo de número 2, capítulo 1, 2 Reis, versículo 2. Quando Acais, pelas grades de um quarto alto em Samaria, adoeceu e enviou mensageiros e mandou que eles fossem consultar-se a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se sararia daquela doença. Então Baal-Zebub, deus cananeu, deus de Ecrom, está relacionado a esse termo aqui, do qual os escribas acusavam Jesus de estar ou ter em sua vida esse príncipe dos demônios. Agora, a família de Jesus também não entendia isso. Certamente eu estava naquela situação em que os próprios discípulos, no capítulo 2 de Atos, também são assim ridicularizados, não é? Porque as pessoas que estão visitando Jerusalém na ocasião dizem que os discípulos estão cheios de mosto, que é vinho. Dizem que os discípulos estão embriagados. É uma acusação menos grave do que essa que fazem ao Senhor Jesus. Mas a própria família dele estava sem entender. Porque, por exemplo, Jesus estava focado na vontade de Deus. A gente tem, por exemplo, registrado na Escritura atitudes de Jesus puramente espirituais, quando existe a festa em Jerusalém, e Jesus está lá no meio dos doutores, e os seus pais não encontram, os pais terrenos, os pais humanamente falando, não encontram Jesus, e voltam a Jerusalém em busca dele. E quando o encontram, Maria diz: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Aí Jesus lhes respondeu: Por que é que me procuráveis? Veja só as palavras de Jesus. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Louvado seja o nome do Senhor. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E isso Jesus ainda novo. Isso aconteceu com Jesus ainda novo. Ele já estava com a idade ainda de 12 anos. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Em diante, o versículo 42 diz que ele já estava com 12 anos. E a pergunta que Maria faz a ele está no versículo 48 de Lucas 2. E a resposta que Jesus dá está em Lucas, capítulo 2, versículo 49. E a incompreensão deles está no versículo 50. Louvado seja Deus. Como também, esta é só para você raciocinar, onde nós queremos chegar e o que nós estamos sendo explícito em dizer. Estamos sendo claros. Nas bodas de Canaã da Galileia, quando
acabou o vinho, em João capítulo 2, versículo 3, Maria chegou para Jesus e disse: não tem vinho. Aí Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí Maria chega para os empregados e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus aqui já está com seus 30 anos. Então, havia comportamentos em Jesus que os próprios familiares dele não entendiam. Por isso que quiseram, de repente, detê-lo. Mas essa detenção que queriam fazer de Jesus era uma expressão da incompreensão deles, por acharem que Jesus estava fora de si, como os escribas. E eles disseram isso. Foram prendê-lo porque diziam que ele estava fora dele. Marcos 3, versículo 21. Como os escribas, então, acusam de ter Belzebu, príncipe dos demônios, Baal-zebube, deus de Ecrom, deus cananeu, senhor das moscas, um demônio. Essa já é a acusação mais grave dos escribas. Aí Jesus traz uma palavra forte, tanto para os escribas como para os seus familiares, não é? Que não entendiam. Coisa ruim é não compreender as coisas de Deus. É muito importante, prezados e queridos irmãos, familiarizarmos-nos com o Senhor. Será muito importante nos familiarizarmos com o Senhor. Foi exatamente desta maneira, foi convivendo com Jesus, foi junto dele, que os discípulos foram treinados, que os discípulos desenvolveram-se intelectualmente, desenvolveram-se espiritualmente e se desenvolveram na prática, para inclusive serem enviados por Jesus. Serem enviados por Jesus, que é o que significa a palavra apóstole em grego, ou apóstolo, comissionado, né? Mensageiros. Foi convivendo com Jesus que eles recebem o treinamento, essa desenvoltura intelectual, espiritual e prática. E por isso Jesus, inclusive, os chama de seus verdadeiros familiares, porque quando a multidão que estava sentada ao redor dele disse: a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora, Jesus respondeu dizendo-lhes: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Jesus estava se referindo aos discípulos, que dos discípulos todos, especificamente, ele nomeia uns para apóstolos, os quais ele chama para si, e os nomeia para que estivessem com ele e para os mandar pregar. E os delega poder de curar os enfermos e expulsar os demônios. Louvado seja o nome de Jesus. Então há muita coisa para nós pontuarmos desta abordagem, como por exemplo,
voltando ao início do trecho sagrado, capítulo 3, versículo 13, sobre essa comissão levantada por Jesus e essa delegação de autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo aos discípulos, posteriormente apóstolos. Louvado seja Deus, que é o dom principal dado por Jesus à igreja para a estabelecer. Louvado seja o nome do Senhor. Os apóstolos que tornam-se testemunhas dos milagres de Jesus, tornam-se testemunha ocular da sua morte e da sua ressurreição. E não há um relato histórico dessa transição apostólica. Não há um relato histórico dessa transição apostólica. Ou seja, se configurar hoje apóstolo, para alguns é só uma questão de ostentação. Porque só deveria ser considerado apóstolo, na prática, quem tivesse convivido com Jesus, testemunhado seus milagres, sua morte e sua ressurreição. Mas aparece o apóstolo Paulo lá na frente, no livro de Atos, que vê o Senhor. Ele tem uma revelação de Jesus. Quando, a caminho de Damasco, o Senhor fala com ele. E depois aparece Paulo defendendo seu apostolado por conta dessa experiência. Mas mesmo por conta do apóstolo Paulo, não há um relato histórico dessa transição com imposição de mãos apostólica na história a partir do quarto século. Não há. Mas Paulo deixou bem claro que isso não seria problema. Paulo deixou bem claro que isso não seria problema, contudo que Cristo fosse pregado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo de número 15, Paulo diz: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Paulo está dizendo que importa que Cristo seja pregado. Sabemos que não devemos pregar a Cristo de qualquer maneira, principalmente com um sentimento aqui de inveja, de fingimento. Jamais devemos pregar o Evangelho por inveja, por contenda. Devemos pregar o Evangelho por boa mente. Devemos pregar o Evangelho fazendo apologia às verdades bíblicas. Devemos anunciar a Cristo com pureza. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Mas há quem pregue a Cristo movido por outros sentimentos,
sentimentos que Paulo testemunhou aqui e faz esse relatório, triste esse relatório, mas, como nos dias de hoje, há quem pregue o Evangelho, há quem pregue Cristo, por projeção pessoal, há quem pregue Cristo, por interesse político, há quem pregue Cristo, por interesse financeiro, não é? Fato é que, volta Paulo a dizer em 1 Coríntios 3, que segundo a graça que Deus lhe deu, como sábio, ele pôs o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E esse é o grande dom dado à igreja. Esta é a grande responsabilidade da igreja, e faz das palavras de Paulo o que deve ser as palavras da igreja. Ai de nós, porque a igreja fala de coletividade. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho, porque sobre nós foi posta esta obrigação, esta responsabilidade. E não há outro bem que possamos fazer a quem quer que seja, senão de falar-lhes deste Evangelho. Evangelho que é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Evangelho do qual não temos de que nos envergonhar por conta disso. Evangelho que transforma, evangelho que liberta, evangelho que consola, evangelho que acalenta, evangelho que liberta, evangelho que ajuiza as pessoas a cuidarem mais de seu corpo, a cuidarem mais de sua saúde, a cuidarem mais de seus bens, a cuidarem mais da sua alma, a cuidarem da sua eternidade, a cuidarem da sua vida presente. Quando este evangelho entra na vida do ser humano, esse ser humano é ajuizado. A gente observa tantas pessoas brincando com a própria vida. Pessoas que não imaginam o que pode lhes acontecer por se exporem em cima de uma moto, por se exporem à mesa de um bar, por se exporem nas noitadas, por se exporem na vida leviana, na vida mundana. A gente, irmão, que procura viver recatadamente, está exposto a grandes periculosidades. Esta semana mesmo, voltando do trabalho, fomos surpreendidos porque o carro deu 2 panes que nunca tinha dado. O capô que não quis abrir na hora que eu mais precisei. Ante um problema que já detectamos, um vazamento na tubulação do TBI, uma peça que faz o arrefecimento do motor e tem um bicozinho, e esse bicozinho de metal furou do nada, não é? A pressão da água, tal, alguma coisa assim, é a justificativa, fez com que esse furinho de nada, da espessura desse furo que tem nos fogões por onde sai o gás, fininho para você ter ideia, mas a água sai numa força por causa da pressão terrível. E eu tive que parar o carro
na descida do viaduto da Joana Bezerra, aqui em Recife. E minutos depois, estava os policiais militares correndo atrás de uns elementos e tome bala para cima. Tome bala para cima. Graças a Deus, não é? Nenhuma sequer passou por perto de nós, mas veja como todos nós estamos expostos. O ruim não é morrer para quem está em Jesus. Para mim não seria ruim morrer, porque eu iria para o céu. Não é? O ruim seria ficar sequelado em cima de uma cama. Não é? Eu falando assim da morte. Não é? Imagine quem resolve virar o dia na rua, quem resolve viver uma vida mundana, uma vida leviana, uma vida de devassidão. Quando o Evangelho de Jesus entra na vida dessas pessoas, logo elas são libertas. Mas o Evangelho não é só para quem vive na sarjeta, na bebida, na prostituição, na leviandade, no mundanismo. É bom deixar bem claro isso, que o Evangelho, como já dissemos aqui em outra oportunidade, é para quem tem a sua vidazinha recatada, para quem tem a sua vida de repente até religiosa, de quem tem a sua vida resolvida financeiramente, profissionalmente, familiarmente. O Evangelho é para toda pessoa que ainda não é convertida a Jesus Cristo. O Evangelho é para toda pessoa que ainda não nasceu de novo. O Evangelho é para toda pessoa que ainda não é nova criatura em Cristo Jesus. O Evangelho é para todas essas pessoas que ainda não se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é para você que ainda não nasceu de novo. Louvado seja Deus. E não há bem maior, amados, do que pregarmos o Evangelho. Jesus, inclusive, mandou que pregássemos o Evangelho. Como a gente sabe que está registrado em Marcos capítulo 16. Mas antes de chegar lá em Marcos 16, porque a gente ainda está no capítulo 3, aqui mesmo a gente já vê que Jesus nomeia eles para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, versículo 14. Jesus não mandou que eles se juntassem aos movimentos políticos religiosos para a tão esperada, por exemplo, modificação histórica que Israel vivia no momento sob o domínio do Império Romano. Não. Jesus mandou que eles pregassem o Evangelho. Jesus mandou que a igreja pregue o Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. O Evangelho é o maior instrumento de libertação, de transformação e de ressocialização de vidas. O Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o maior instrumento de recuperação da vida humana. Louvamos a Deus pelos trabalhos de recuperação institucionais que existem. Louvamos a Deus pelos trabalhos de ressocialização que existem. Porém, a gente sabe muito bem que se o Evangelho de Jesus não entrar, não existe recuperação, não existe ressocialização, não existe libertação propriamente dita, verdadeiramente dita.
O Evangelho de Jesus é esse instrumento libertador, é este instrumento ressocializador, o Evangelho de Jesus. Por isso que ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque, volto a dizer, este Evangelho ajuiza. A pessoa deixa de gastar dinheiro naquilo que não é pão, a pessoa passa a dar mais valor à própria vida, a pessoa passa a cuidar melhor da saúde, a pessoa passa a cuidar inclusive da sua vida espiritual, a pessoa passa a se importar com a sua eternidade. Porque você, meu querido ouvinte desta palavra, querendo ou não, você tem um espírito e você é um ser eterno. O seu corpo vai ao pó se você não se converter e daqui para a vinda de Jesus você estiver vivo. Você estiver vivo, se você se converter e daqui para a vinda de Jesus você estiver vivo, você vai ser transformado no abrir e fechar de olhos. Mas se você se converter e morrer, o seu corpo vai ao pó. Como se você não se converter e morrer, vai ao pó do mesmo jeito. A grande diferença está: se você morrer crente em Jesus, você vai dormir no Senhor, vai para o paraíso, vai para o seio de Abraão. Mas se você morrer sem Jesus, você vai para um lugar de tormento. Você vai para o Hades, você vai para o Geena, você vai para o Tártaro, você vai para o inferno. É uma palavra forte, mas é preciso, com jeito, lhe dizer esta verdade. Jesus mandou que pregássemos o Evangelho. A gente faz caridade, a gente faz ações sociais, porque faz parte do nosso dever cristão. Porém, amados, a nossa maior missão é pregar o Evangelho. Não só o Evangelho de palavras, como acabei de dizer, um Evangelho que também, obviamente, leve pão, leve água, leve veste, leve calçado, leve afeto. Por falar em afeto, estava observando que está se fortalecendo aqui no Brasil um movimento chamado Reiki, que tem a proposta de proporcionar bem às pessoas pelo toque com as mãos. Coisa que a Bíblia já fala para nós há muito tempo, da doutrina da imposição de mãos. E este Reiki, irmãos amados, mesmo sendo autorizado pelo Ministério da Saúde, entendam que isso não deve gerar detrimento à palavra de Deus, porque há muito tempo a Bíblia já fala da imposição de mãos. Jesus disse: os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Evangelho, pregação do Evangelho é demonstrar afeto às pessoas. A pregação do Evangelho é demonstrar o verdadeiro afeto às pessoas. Quando Jesus está falando disso, ele delega poder para curar o enfermo. E ele mandou que nós ministrássemos sobre o enfermo, impondo as mãos sobre ele. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então esse negócio de reiki, que está se fortalecendo agora aqui no Brasil, mesmo com a autorização do Ministério da Saúde, eu quero dizer que a palavra de Deus já trata disso há muito tempo e nós cristãos devemos fazer isso de graça. Devemos fazer isso de graça. Impor as mãos, expressar afeto às pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. E expulsar os demônios. Demônios saia em nome de Jesus. Porque já dissemos, e você ouvindo aí as ministrações anteriores, você vai achar, por exemplo, se você ouvir, não é?
porque já está no Face, Marcos capítulo 2, a parte 2, como alguns outros capítulos de Mateus 9, por exemplo. Você vai ouvir instruções que já temos feito sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus está focado, mais do que nunca, na obra de Deus, como quando tinha 12 anos e quando tinha 30 anos. Quando chegou para Maria, disse: mulher, que tenho contigo. E quando aos 12 anos disse: não sabeis que eu estou tratando dos negócios de meu pai? E Maria e José ficaram sem entender do que ele estava falando. E agora os parentes não entendem. E aí a acusam de insanidade, dizendo que ele estava fora de si. Aí por outro lado chegam os escribas dizendo que ele tem Beelzebu. Aí Jesus dá uma palavra que serve tanto para os seus parentes e serve para os escribas. Primeiro ele fala aos escribas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Agora ele fala para os seus parentes: se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E essa palavra de Jesus precisa ser muito ministrada em nossos dias, porque eu estou para ver ultimamente um povo desunido que nem os crentes. Misericórdia, irmão. Diga misericórdia aí do outro lado. Diga misericórdia. Eu estou para ver um povo desunido que nem os crentes. Aí como pode este evangelho que nós pregamos surtir efeito nas pessoas de transformação, de libertação, se os crentes estão se relacionando como um bocado de gato dentro de um saco? É irmão que não cumprimenta o outro porque não faz parte da mesma denominação. É o irmão que não socorre o outro porque não faz parte da mesma denominação. Eu não estou nem falando da mesma igreja local, porque até isso às vezes tem irmãos que desconsideram. Fulano não congrega onde eu congrego, mesmo sendo da denominação, ele que se vire para lá. Misericórdia. E quando parte para outra denominação, aí é que o bicho pega. Porque nem saudar com a paz saúda, ou então nem sequer responde à saudação que o outro irmão faz. Como é que pode este reino subsistir se ele tem andado dividido? Como é que pode este reino subsistir se ele tem andado dividido? Quero dizer aos irmãos que não entrem nessas brigas das lideranças, não. Não entrem nessas brigas de lideranças, não. Viu, irmãos amados? E os pastores que porventura estiverem me ouvindo, não alimentem isso de algumas ovelhas também, não. Porque eu já disse aqui, talvez até faltei um pouco com a ética, mas eu já disse: pastor fulano, a nossa luta não é contra o pastor Beltrano, a nossa luta, pastor fulano, cicrano, não é contra o pastor fulano de tal, ciclano, Beltrano, não é. Pastores, ovelhas, lideranças, liderados, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades. Como é que este reino, do jeito que ele tem andado dividido, poderá subsistir, amados irmãos? Mas não está havendo uma compreensão. A pessoa de Jesus, a mensagem do evangelho, não está havendo uma uniformidade. Por quê? Aí agora volta aquilo que Paulo disse:
há pregações por interesse financeiro, há pregações por projeção política, há pregações por projeção denominacional, e aí o que mais existe são lideranças puxando brasa para suas sardinhas. Louvado seja o nome de Jesus por causa desta palavra esclarecedora para fazer cair por terra isso que está acontecendo. Porque em nada disso Jesus está sendo glorificado, não. E você que escutou a Acorda Bênção sabe que nós somos imparciais. Somos imparciais. Somos pacificadores, mas imparciais. O que tivermos de dizer aqui, vamos dizer, independente de estar agradando a A, B e a C, porque o nosso propósito aqui é defender os interesses de Deus. Faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Estamos pregando em defesa do Evangelho de Jesus. Estamos pregando sempre aqui em defesa dos princípios e das verdades bíblicas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus disse: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Agora Jesus diz uma palavra forte. Como toda palavra de Jesus sempre foi forte, Jesus vai na jugular. Na verdade vos digo, Marcos 13:28, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Então observe, amados, que essa palavra de Jesus tem sido deturpada. Essa palavra de Jesus tem sido deturpada. A gente escuta os irmãos dizerem, mesmo o texto de Mateus, capítulo 12, não está registrado assim. Mas a gente escuta os irmãos dizerem esse versículo nessa seguinte forma: todo pecado contra o pai será perdoado, todo pecado contra o filho será perdoado. Alguns irmãos querem ser até mais claro e dizer assim: quem pecar contra Deus será perdoado, quem pecar contra Jesus será perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Alguns irmãos querem dizer até assim, mas está errado essa colocação, essa expressão. É uma observação que inclusive eu já fiz na versão da linguagem de hoje, que é uma Bíblia muito boa, já indiquei muito, mas com esta ressalva, porque a Bíblia linguagem de hoje, ela traz uma proposta popular e a exemplo dos outros textos, ela procura adequar-se à linguagem popular. Então, essa fala que eu disse agora tem caído na popularidade ingênua das pessoas, porque não é assim que diz o texto. Observemos de novo. Marcos 13:28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Quem são os filhos dos homens? Nós. Os filhos dos homens, ou filho do homem, é aplicada à natureza humana. É aplicada à natureza humana. Todos nós. E toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão. Não está dizendo que quem pecar contra Deus tem perdão, quem pecar contra Jesus tem perdão, e quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Não está dizendo isso. Por quê? Primeiro porque Jesus, Deus e Espírito Santo é uma mesma pessoa com nomes diferentes.
E cada nome é uma atribuição ou manifestação ou revelação, como você queira. É um papel da mesma pessoa desempenhado diferentemente. Jesus é Deus, irmãos, em forma humana. O Espírito é Deus, santo, porque Deus é Espírito. O sufixo santo, e todo padre e todo pastor sabe disso, o sufixo santo é uma atribuição ao Espírito de Deus nessa relação divina humana. Ou seja, é Deus nos santificando, é Deus operando em nós para que nós não pequemos, e ao pecarmos é Deus continuamente operando em nós para que nós nos limpemos do pecado. E como é que a gente se limpa do pecado? A gente se limpa do pecado se arrependendo e confessando ao Senhor. E quem faz com que nós nos arrependamos e confessemos, quem faz com que nós nos arrependamos é o Senhor. A confissão é uma coisa que deve partir de nós. E a mudança é uma coisa que deve partir de nós. Mas quem faz com que nós sejamos persuadidos a isso é Deus. Agora, se nós resistirmos Deus, aí nós não teremos perdão. Aí se nós resistirmos Deus, nós não nos arrependeremos. E ao não se arrepender, concomitantemente não confessaremos. E não confessando, não tem perdão. Aí nem tem perdão agora, nem tem perdão depois. Por isso que é importante que confessemos os nossos pecados e nos arrependamos dele. É isso que significa blasfemar, resistir à ação persuasiva de Deus, que é Espírito, o Santo. Não é bicho de 7 cabeças, não. É só ter paciência de explicar e ter paciência de procurar entender. Mas pastor, o senhor está dizendo que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Não existe 3 pessoas divinas, só existe uma pessoa divina. Partindo da lógica que a fé cristã ela é monoteísta e não politeísta. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, os parentes de Jesus, louvado seja Deus, sabiam quem ele era. Ele não tinha Beelzebu. Ele não tinha Beelzebu. Mas logo, quando alegavam que Jesus estava fora de si, estavam sendo incompreensíveis ao fato de que Jesus estava muito tomado e muito focado na obra do Pai Celestial. Por isso que ele, inclusive, foi mais longe e disse, quando lhe disseram, olha, a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão aí fora. Jesus disse, a minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs são os que fazem a vontade de Deus. E pronto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus coloca todo mundo em seu devido lugar. Jesus coloca todo mundo em seu devido lugar. Pedro, Tiago, João, Maria, José, tudinho. Jesus não beatifica, Jesus não diviniza, Jesus não canoniza ninguém.
Até porque o único que verdadeiramente é perfeito, impecável e santo na essência da palavra foi e é Ele. Pedro, Tiago, João, Marcos, José, Maria, tudinho está morto, esperando o toque da trombeta. E por estarem dormindo no Senhor, não podem ver ninguém, não podem ouvir ninguém, não podem fazer nada por ninguém. Estão todos dormindo no Senhor, esperando o toque da trombeta. Como o crente que morreu mais recente, assim estão eles, esperando o toque da trombeta. Aí quando a trombeta tocar, e se ouvir a voz do arcanjo, aí sim, aleluia, glória a Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que cuidamos de ser seus irmãos, sua família, sua parentela, por fazermos a vontade de Deus, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Aleluia. Procure fazer a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã. Procure fazer a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, para que quando a trombeta tocar, possamos nos encontrar com o Senhor na glória, seja ressuscitados ou pela transformação no abrir e fechar de olhos. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.